Gente, Vamos seguinte, lá. o assunto, e eu vou introduzir antes de deixar a Flávia falar, porque a Flávia vai dar uma aula hoje pra gente. Na verdade, é uma aula que, me corrija caso eu esteja errado, Flávia, mas é muito confortável para você falar do tema de hoje, porque é muito o que você vivencia no seu Muito. dia a dia, né? E isso que é uma coisa muito importante. Eu Extremamente. tô louco para te ouvir. Real, né? Muito Real, né? real. Então não é só teoria, é muita prática. Gente, estamos nesse período de isolamento, né? Boa parte, a maior parte das pessoas no Brasil e no mundo estão assim como nós, isolados. Estou aqui, né, num Sim. quarto, num cômodo aqui da casa, da mesma forma como a Flávia, sem poder botar a cara na rua. Eu tô com um bebê de menos de um mês e meio em casa, não posso sair. Tinha 2 turmas planejadas para viajar para esse mês de maio agora. Precisei cancelar essas turmas, não estou atendendo, quer dizer, eu estou precisando ficar em casa. E eu postei hoje, inclusive, não consigo acessar aqui agora, mas postei uma frase lá basicamente dizendo assim: não dá para parar, né? Quer dizer, a vida precisa continuar, as coisas precisam andar. Isso aqui que a gente está fazendo, de trazer um conteúdo para você, é um exemplo da gente que não está parando, que a gente precisa continuar trazendo conteúdo para as pessoas, né? Eu tô aqui, vou mostrar, eu mostrei esses dias numa live, vou mostrar de novo. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Ó, tô aqui no estúdio, dá para ver? Aí a câmera lá em cima, a luz aqui, o quadro Hum, branco lá. Eu estou no meu estúdio aqui, que é um quarto adaptado. Por quê? Porque a gente não pode parar, não dá para trabalhar no escritório, a gente teve que adaptar um contexto aqui na minha casa, por exemplo, como a Flávia deve ter na casa dela, isso, sim. exatamente para poder continuar produzindo conteúdo, ou seja, não dá para parar. E aí é que o bicho pega. Porque, vamos lá, Flávia, eu vou começar a introduzir meu ponto de vista aqui, tudo que está acontecendo e as dúvidas que surgem e as dificuldades no trabalhar home office, e aí você depois divide com a gente, tá? Já te apresento Perfeito. também. Mas, gente, é o seguinte, a pouco mais de 3 ou 4 metros de mim tem uma geladeira. Do lado aqui, mais uns 5 ou 6 metros, tem um sofá confortável, com uma TV, com Netflix, com internet, com uma série de filmes disponíveis ali. Tem uma cama maravilhosa aqui do lado, né? Tem a minha cama, é confortável, tem um pátio gostoso lá fora, tem uma rede na varanda. Quer dizer, tem vários contextos que de alguma forma me tiram daqui, que me falam que talvez vão me afastar de ser produtivo e fazer aquilo que verdadeiramente eu preciso fazer, né? Então, principalmente para quem nunca teve a experiência de trabalhar home office, ou principalmente para as pessoas que são um pouco mais, têm um pouco mais de dificuldade de foco, e eu me incluo dentro dessas pessoas, eu sou muito assim, ó. Não sei se você se identifica. Quem se identifica, escreve eu aí. Eu tô aqui pronto para fazer um relatório. Passa uma mosca, eu vou olhar. Nossa, uma mosca, olha, que legal. Aí toca o WhatsApp. Ei, peraí, só um pouquinho. Já pego o WhatsApp, aí tem que fazer alguma coisa no celular, eu uso o WhatsApp, desligo, não fiz o que eu tinha que ter feito no celular, porque eu, particularmente, tenho às vezes uma dificuldade com foco e algumas coisas me distraem a ponto de eu não conseguir ser tão produtivo quanto eu gostaria ou eu poderia. Ao mesmo tempo, a preguiça, não só, depois do almoço, não só dar uma descansadinha, assistir só uma sériezinha, só um episódio da minha série que dura 1 hora e 30, né? Vou assistir um episódio da série. É 1 hora e 30 que passou num momento, num horário que talvez não era o ideal, era um horário ideal para ser mais produtivo, para trabalhar, para focar. Enfim, quer dizer, eu estou trazendo exemplos aqui. Eu tenho filho, mas ainda não é aquele filho que sai entrando e correndo e atrapalhando o trabalho, nem nada. Ele é pequenininho, mas Não que tem chora, eu tenho que desculpa. atender. Não tem desculpa para isso, né? Não, mas tem, é Mas, diferente. mas tem um monte de gente que tem filho, que no meio do caminho está ali e atrapalha e chama atenção. E atrapalha não por gosto, claro, mas enfim, né? E, gente, exatamente por conta dessas dúvidas todas, desses questionamentos, dessas dificuldades que acabam surgindo para a gente conseguir ser produtivo, home office, e entender o que é ser produtivo também, até porque não dá para virar um bitolado, eu preciso entender o contexto, aproveitar o momento e tudo mais. A gente trouxe a Flávia Biapina, minha querida amiga, sócia, parceira. Aqui, a Flávia que é psicóloga, é diretora da Rap Desenvolvimento, é mestranda em administração, né? Pela Unifor, né, Flávia? Sim, pela Unifor. Ela é Unifor, então quer dizer, é uma pessoa. Assim, eu disse para ela esses dias, e acho que, Flávia, só no ano passado você leu mais livros do que eu li na minha vida inteira, porque é uma pessoa que tem um gosto pelo Exagerar. conhecimento. Não é exagero, não, não é exagero, não. A Flávia é uma pessoa que tem um gosto por conhecimento muito grande. Eu admiro muito isso na Flávia, a capacidade que ela tem de se dedicar para aprender, para atrair mais informação, para buscar o que há de mais novo, inclusive, para poder levar para as pessoas algo sempre atualizado. Então agora eu vou largar nas mãos dela, vou deixar ela falar. Flávia, como ser produtivo trabalhando home office? Fala aí. E eu já te digo uma coisa, né, João? Assim, nós podemos viver tudo isso de prazer, tá? Dentro do nosso planejamento de home office, né? E assim, eu não vou ser Maravilhoso. modesta, eu realmente tenho uma facilidade muito grande de me organizar e de capacidade mesmo de conseguir. Não é difícil para mim, né? Deixa eu trazer uma primeira reflexão. Eu adoro começar por frase, né, João? Então, assim,
Sua habilidade para gerar poder é diretamente proporcional à sua habilidade para se manter calmo. Então, assim, o poder do home office. Então, a primeira coisa que me ajudou e me ajuda constantemente é a capacidade de me manter calma, que me ajuda a conseguir ter foco. Porque se a gente não se manter calmo, isso não dá, entende? Passa a mosca, ou eu vou querer assistir uma série. Então, essa questão de se manter calmo internamente ajuda muito. Pensei numa coisa agora conectando com o que você falou, que às vezes acontece. Por exemplo, a pessoa acorda e diz assim, ai meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer. E ela já fica apavorada, querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não sabe o que faz primeiro. E isso acaba com a calma da pessoa, não acaba? Exatamente, completamente, completamente. Eu fiz uma forma aqui metodológica das pessoas entenderem o que eu vou trazer, trazendo essa rotina, porque tudo começa, gente, no trabalho home office, desde o acordar até o finalizar o dia. E, gente, o que eu trouxe aqui é real, tá? Eu já fiz, eu já testei. Antes de você seguir, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, essa incapacidade de se organizar e esse apavoramento que se gera, a falta da calma e do centramento do foco, faz com que a pessoa não consiga pensar estrategicamente, né? Sobre o que é prioridade, o que não é. Faz sentido? Total sentido. Total sentido, porque a gente acorda e tá tudo aqui dentro da cabeça. Se a gente não conseguir se organizar minimamente, tudo tá aqui e aí vira uma bagunça. E hoje a gente vive uma sociedade ansiogênica, né? Principalmente durante esse Covid, a gente tá toda hora ansioso, né? Ouvindo várias informações. Então, se eu tô internamente com ansiedade, não tô me sentindo bem, eu não vou conseguir pensar estrategicamente, tá? Verdade. Isso é completamente. A primeira coisa que eu digo, João, para você ter um bom trabalho home office, tá? Eu vou entrar aqui já nessa rotina para ajudar as pessoas a visualizar, gente. É a disciplina, tá? Não tem para onde correr, tá? E eu vou ajudar vocês, é claro, hoje, trazendo essa minha rotina, a pensar em como ganhar disciplina, tá? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tive muito regras e normas claras dentro de casa, né? Meu pai, ele é muito controlador nas regras e normas e eu aprendi isso desde a infância e isso contribuiu muito comigo. E, Outras Flávia, pessoas... você me permite, eu gosto de conectar essa palavra disciplina. Tem duas coisas aqui no que você falou. Primeiro, sim, gente, para algumas pessoas vai ser mais fácil, mais confortável. Tem pessoas que são mais organizadas, que gostam mais de rotina, pessoas mais planejadoras. Esses dias eu falei em alguma live aqui de perfil comportamental. Tem perfis que são mais calmos, tranquilos, planejadores e que eles vão ter uma habilidade maior em seguir isso. Tem pessoas que são mais ativas, mais rápidas, mais executoras, que elas vão ter um pouco mais de dificuldade, talvez, em conseguir criar um plano. Mas ainda assim é importante, né, Flávio? Talvez essas pessoas vão precisar ter um pouco mais de esforço, não vão? Com toda certeza. É o meu caso. Por isso que eu tenho todo um ritual na minha rotina home office. Eu sou executora, comunicadora, meu perfil, né, do perfil comportamental. Então, eu sou extremamente ansiosa, né? Eu sou de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Penso muito em mil coisas. Então, eu criei formas e técnicas mesmo durante o meu dia para ajudar a me acalmar. Porque senão os pensamentos voam. E outra coisa que eu ia comentar dentro desse contexto que eu falei, que é uma palavra que eu conecto muito, a gente já ouviu aqui nas lives, que eu conecto muito com disciplina, que é constância, né? Porque disciplina não está relacionada só com você conseguir construir um planejamento a ser seguido. Acho que mais do que isso tem a ver com você conseguir dar continuidade, cumprir com aquilo todos os dias, né? Sim. E eu percebo, a gente fez aqui em casa, por exemplo, um roteirinho, porque eu e a Luana ficamos sós aqui, né? Você viu, a Luana te mostrou? Adorei. Fizemos um roteirinho aqui em casa, ficamos só eu e ela, sem tendo que fazer faxina, tendo que dar jeito na casa, porque não dá para trazer ninguém para cá agora, por conta do risco. Então a gente colocou na geladeira lá, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, várias atividades que deveriam ser feitas e quem deveria fazer, né? E aí o que a gente percebeu na nossa capacidade, até na nossa incompetência de algumas vezes não cumprir, é que o essencial coloque algo possível, né, ali dentro desse contexto para você conseguir manter a constância. Faz sentido também? Faz. E eu trago muito a percepção, João, do ritual. Criar rituais para que essa constância aconteça. Porque a constância, ela acontece, eu trago essa disciplina, gente. Se você não aprendeu a disciplina na dor, você pode aprender pelo amor, né? Que eu digo que a constância, ela acontece, o ritual, quando você cria pequenos prazeres, tá? Nesse trabalho home office. Então, a percepção que eu trago para haver uma constância de produtividade é você também saber, primeiro como se planejar, é claro, e eu vou entrar nessa técnica, mas também como você criar momentos e rituais prazerosos durante o teu dia, tá? Porque te ajuda muito a diminuir a ansiedade e a manter essa constância. Então, eu trago muito para esse viés, é isso que me ajuda, tá? E você falou que criou um ritual, você tem o seu ritual, então, é isso? Eu tenho todo um ritual. Gente, eu tenho que começa de manhã, ritual. né?
Muito Ele bem, vamos começa de lá. manhã. Então, assim, Muito eu bem. tenho muito ritual mesmo, sabe? Se eu não fizer, a coisa não anda. Então, assim, Uhum. quando eu acordo de manhã, uma das coisas que eu aprendi é tomar um bom café. E eu faço café, eu vou. Aqui eu tenho varanda, então eu vou pra varanda, tomo meu café lá com calma, sabe? Tenho aquele momento de café. Normalmente eu leio alguma coisa que me nutre, sabe? Alguma leitura calma. Não vou atrás de notícias, mas eu leio, eu gosto, isso me motiva, tá? Uhum. Então eu faço esse café gostoso, né? Vou pra varanda, leio, sabe, Vida Simples, ou meus livros filosóficos aqui que eu tenho de autoconhecimento, então isso me nutre. Então eu já começo o meu Uhum. dia por essa manhã, tá? E depois que eu termino esse café, que eu faço pra mim, e gente, aquele café, sabe, com cuidado, aquele omelete, né? Às vezes eu faço tapioca, não é comer em pé, sabe? Pegando uma Correndo, bolacha, já com o celular na mão, já com o celular na respondendo. mão, não. Eu abro o celular logo que eu acordo, eu olho rapidamente, mas não, Pode ter alguma não me urgência, fixo né? nele. Exatamente, mas não me fixo nele. Eu vou tomar meu café, eu coloco na varanda, eu coloco a mesa, sabe? Então, Uhum. normalmente eu como sol, porque meu esposo tá dormindo ainda. Então, Uhum. né, Marcelo? Então, faço isso e isso já me dá uma energia positiva pro dia, tá? Tem gente que faz exercício, tá tudo bem. Eu tô fazendo de vez em quando exercício de manhã, mas normalmente eu faço mais tarde. Pra mim É, funciona assim. é o que eu ia comentar, Flávia. Gente, a Flávia está dizendo que o segredo é você levantar e tomar café, um bom café de manhã, ir para a varanda e ler um livro. Não, a Flávia está dizendo que essa é a rotina Isso, a dela, minha, o que faz né? sentido pra mim. E que você, provavelmente, você que está em casa aí, que está nos assistindo, vai precisar encontrar. Poxa, peraí, tem alguma coisa que eu curto muito fazer, que eu poderia, de repente, coisas que talvez há algum tempo eu não faço, que eu gosto muito, que eu poderia inserir na minha rotina agora acordando de manhã? Eu posso falar por um exemplo particular, que eu estava, por conta da chegada do Miguel também, que está com um mês e uma semana, durante o início, logo da chegada dele, a gente ficava muito mais tempo acordado de madrugada, então realmente eu dormia ia, ia levantar 11 horas da manhã porque tinha ficado acordado de madrugada. Agora, a coisa não mudou muito, mas eu já me permiti entender, peraí, será que eu preciso dormir até às 11? Então eu tô acordando às 8 horas da manhã, tô dormindo acho que umas 5 horas por noite, mas eu acordo cedo e aí eu percebo, se eu fico cansado, mais tarde eu dou uma descansada de novo. Se eu percebo que eu não fiquei Isso. bem, que eu fiquei cansado. Hoje até eu tava com o olho vermelho, porque eu tava com um pouco de sono e tal, não descansei no dia de hoje. Mas é um momento que eu enxerguei, e talvez faça sentido com o que você está falando, Flávia, que o Miguel e a Luana estão dormindo. E eles vão levar aí 1 hora, 2 horas, talvez, para acordar e tudo mais. E é um período que eu tenho sozinho, só comigo, que eu não tenho responsabilidade de filho, que eu não tenho a esposa. Quer dizer, eu posso Isso. estar comigo mesmo. Então, como eu escolhi, por exemplo, para mim, um livro para na hora de dormir, que é um livro sobre histórias de um pai, inclusive, a Flávia deu Perfeito. a dica aí de escolher algo de manhã. Então, o que você gosta de fazer de manhã que você poderia tirar um tempinho aí para você? João, não dá de manhã, já tem minha família acorda junto, não funciona. Beleza, então vai ser de uma outra maneira, mas a ideia é construir o seu ritual, né? Isso. E a pergunta é o que te gera. Eu vou trazer isso, mas o que te gera emoção positiva? Emoção positiva é aquilo que te gera prazer só por ele mesmo, tá? Pra mim, o que me gera prazer é eu tomar um café ali maravilhoso, gera uma emoção positiva no começo do dia. Então, exatamente para cada pessoa pode ser exercício físico, pode ser alguma outra coisa, mas esse ritual de manhã, ele pra mim, não existe. E aí eu tomo banho e aí eu me visto com roupa confortável, mas não com roupa de casa, tá? Eu fiz reunião com vocês inclusive me viram, muito, às vezes muito arrumado porque eu ia dar um webinar, mas muitas vezes eu tô sempre de brinco, tô com uma blusa mais formal, porque isso me traz para a energia de que eu vou produzir, que eu vou trabalhar. Não tem perigo de você ter me visto aqui em casa de pijama trabalhando. Acho que eu fiquei 1, 2 vezes, no máximo, em dias que eu não estava bem. Eu cheguei até a comentar isso com a Luana. E aí, em dias que eu não estava bem. Mas o quanto o dia não fica bem. Porque como eu não fiz o ritual, isso tem uma coisa que eu tô aprendendo cada vez mais, né? Não se entrega. Então se movimenta. Verdade. Então é isso. Qual é algo que te cria emoção positiva e são pitadas. Sabe que você bota pitadas de sal durante o dia? São pitadas de Uhum, emoção positiva que você dá. Então essa uhum. é o que faz sentido pra mim e é o que eu faço sempre, toda manhã. Vocês viram que interessante, galera? A proposição da rotina do que a Flávia está propondo começa com a ideia de você fazer uma coisa que você gosta muito, que você se sente muito confortável, E que te que traz nutre, prazer, sabe? né? Internamente. Isso. Uhum. E essa é uma dica muito Exatamente. interessante, Flávia. Eu já tinha ouvido isso e eu pratico isso muitas vezes, que você vai trabalhar em casa, então prepare-se para trabalhar como se você não estivesse em casa. Ou seja, vista-se. Talvez você não precisa botar toda a roupa, se você trabalha de terno, você não precisa botar um terno.
Mas quer dizer, coloque uma roupa diferente daquela roupa que você está acostumado para ficar em casa. Por quê? Isso é neurociência, gente. Psicologicamente, o seu cérebro te conecta com o estímulo e com o contexto profissional se você se prepara para trabalhar efetivamente, né? Do que se você simplesmente está de pijama. De pijama, talvez você vai sentar para trabalhar no sofá, a preguiça vai estar ali porque você está de pijama, entendeu? E a sua cabeça precisa entender a viradinha de chave desse momento, não precisa, Flávio? Exatamente. A gente precisa se conectar à energia das coisas. Cada coisa tem a sua energia, né? Então, é isso mesmo. Se você não se colocar, você não entra na energia, na conexão com o trabalho. Então, eu sempre faço isso. E aí vem a preparação do meu ambiente. Gente, aí isso quem conhece aqui, quem tá aqui, que é aluno do João também, né? Que conhece do coaching, existe o nosso teste que a gente aplica, né? Na REP, que é um teste de perfil comportamental que a gente acabou de falar. E ele analisa o teu nível de ambiência. E aí, o ambiente, ele importa incrivelmente para mim, gente. Então, eu crio todo o ambiente, um preparo de um ritual. Então, eu limpo a mesa, né? Que eu passo poliflor, né? Enfim, porque a minha mesa precisa, enfim, ou álcool, enfim. Mas a minha mesa é poliflor. Limpa mesmo? Eu limpa. Limpa a mesa, até porque tem um cheirinho poliflor, tá? Isso me ajuda também. Poliflor, então, o quê? Desculpa, eu não conheço. É um negócio para limpar a mesa, é isso? Que é a marca, limpar a mesa que é a madeirada, que é laminado de madeira ou amadeirada. Não passe isso em outras mesas. Então, eu passo poliflor e aí ligo. Eu sempre tenho velas de cheiro, eu sou cheia de velas aqui, porque a vela me conecta e vela de cheiro, porque me acalma. Então, eu ligo a vela, tá? Boto uma musiquinha. Tu virou a tua câmera. Boto pra mostrar o estúdio para as pessoas, né, gente? Esse é nosso estúdio rap na casa do João. Então, e aí ligo a vela, tá? Porque isso também me acalma. Coloco uma música ou de meditação, The Piano Guys também, quem não conhece já é uma dica. Então, coloco essa música baixinha, tá? Esses dias eu percebi que tava me faltando uma coisa na minha mesa. E aí eu botei uma plantinha agora. Depois eu posso colocar para as pessoas. Então, criar esse ambiente para mim. Então, e uma das coisas que eu sempre faço. Limpo a mesa. Em que sentido, gente? Limpar de estímulo. Eu só deixo na mesa aquilo que eu vou usar naquele momento. Então, por exemplo, eu ainda não me planejei, tá? Eu sempre estou me planejando de manhã. Se você se identificar, você pode se planejar no dia anterior. Então, eu deixo que eu já pensei, tá? Do que eu vou usar, deixo lá. Tipo, normalmente sempre minha agenda, o livro que eu vou usar normalmente para aquele conteúdo que eu vou montar, que a gente está nesse caso agora. Então, só aquilo que é estímulo positivo que eu vou utilizar no meu trabalho. Porque, gente, se até você deixar várias coisas em cima da mesa, isso já vai estimulando a nossa mente com outras informações. Tu já tem as informações da tua cabeça que não param de chegar, né? As informações externas. Então, tira as informações que você puder de cima da tua mesa, tá? Isso é tão importante, né? Talvez quem já ouviu falar, escreve eu aí, sobre metodologia 5S, que é uma metodologia bastante simples sobre você limpar e organizar o ambiente de trabalho, porque isso torna a produtividade maior exatamente porque não tem estímulos te atrapalhando, porque você consegue encontrar aquilo que você precisa, porque está tudo muito claro e objetivo. O nosso cérebro, querendo ou não, ele acaba captando os estímulos ao redor. É por isso que algumas pessoas precisam de um ambiente silencioso, por exemplo, para poder se concentrar. Por quê? Porque se tem barulho, o cérebro vai captar aquela outra coisa. E os estímulos visuais também atrapalham. Então, quer dizer, se eu sento para trabalhar e tem uma pilha de coisa, de papelada, ou que for acima de uma mesa, a tendência é que eu tenho mais dificuldade de manter meu foco, né? E nossa cabeça já é desorganizada, né, João? Desculpa, mas fazendo isso, nossa cabeça já tem muitos pensamentos. Muita coisa, então você precisa dar espaço para ela pensar. Que é isso que eu vou trazer muito agora e falar de planejamento. Desculpa, te cortei. Antes de você seguir, é legal com alguns comentários aqui de algumas pessoas. Por exemplo, a Mel comentando, olha, eu tomo banho, me arrumo como se fosse sair de casa, faço maquiagem, acendo incenso, energizo o meu lugar de trabalho, em casa muito e pronto. Bem. Aí eu me sinto pronta para começar o dia. Show de bola. A Maristela diz aqui, eu começo bem quando eu treino. Mas ela tem um nível de foco absurdo, acorda 4h30 da manhã para treinar. Ela ainda colocou aqui, ó, meditar, atividade física, né? Acho que é o que me faz bem, ela ia colocar aqui, ó. O André aqui, ó, o meu é acordar mais cedo, ter o meu momento, poder dar seguimento ao meu dia. Se não faço assim, eu me desorganizo. Alguém comentou que também, sem café o dia não começa, né? Preciso de café obrigatoriamente. Então, quer dizer, mais uma vez para reforçar, inclusive, nesses novos contextos que a Flávia trouxe. Peraí, Amanda aqui também, ó. Amanda! Existe um conceito de design biofílico, olha que nome interessante, não sei o que é, que diz que aspectos ambientais que possuem
possuem relação com a natureza aumentam a produtividade e o bem-estar da pessoa. Isso é muito interessante. Tem uma metodologia de produtividade, de aumento da produtividade, chamada Pomodoro, que propõe exatamente a ideia que você trabalhe 30, 40, 45 minutos, talvez uma hora, e pare e saia do ambiente, vá para um ambiente preferencialmente arborizado, conectado com a natureza, como a Amanda está falando aqui. E a arquiteta, né? A Amanda entende completamente. E ela é arquiteta, né? Porque o que a gente faz muitas vezes? Eu muitas vezes trouxe já esse exemplo. Olha, usa a metodologia Pomodoro para aumentar a tua produtividade. Aí a pessoa vai lá, trabalha focada 40, 45 minutos, para e vai para o celular. Vai para a TV. Aí não funciona. Você precisa exatamente relaxar. Entendendo isso é que a Flávia está trazendo esses contextos, gente. Ah, João, eu não gosto de velo, eu não gosto de cheiro, cheiro me enjoa, então eu não gosto de música clássica, eu prefiro música agitada. Ou então, eu não gosto de barulho nenhum, eu não gosto de música. Tá tudo bem. Escolha o seu contexto, mas o que é mais importante, cada um que está aqui, que talvez chegou depois, não ouviu, vale eu refletir, vale eu trazer de novo, cria a sua rotina, o seu contexto, né? Traga para perto de você coisas que você acredita que vão te deixar mais confortável, sente-se na cadeira, talvez, né, Flávia? Acho que você vai chegar nesse ponto ainda, vou deixar você seguir falando. Não, eu só ia começar assim, e se questionar quais são os estímulos, porque uma coisa que eu trago, gente, importante, é a calma interior. Diante do que nós estamos vivendo, estar em casa é ansiogênico, você quer cair na geladeira, fazer várias coisas, então, o que dá a calma interior, tá? Eu vou trazer algumas técnicas também que ajudam, além dessa questão do ambiente, tá? O planejamento ajuda muito. Posso seguir aqui falando um pouquinho do planejamento? Pode. Eu preparo esse ambiente e vejo o que gera estímulo para você. Vamos fazer rapidinho uma recapitulação do que você trouxe até agora? Você começa de manhã, né? Porque como é um passo a passo, é importante, de repente tem gente que não chegou, vai pegar no meio do caminho. Acorda de manhã, prepara aquele cafezão que você curte, um momento para si. Isso, um momento para mim, com autocuidado, leio alguma coisa que nutra a minha alma, tá? Leitura maravilhosa, com aquele café feito por mim. Depois, tomo banho, visto com roupa formal, tá? Não desconfortável, deu calça jeans, então tô descalço aqui em casa, mas com saia e essas, enfim, blusa formal de trabalho, para me conectar com a energia do trabalho. E crio o meu ambiente. Meu ambiente eu crio com vela, com cheiro, a minha música de meditação, a minha plantinha do lado, limpo a mesa, limpeza e organização, higienizo, né? E tiro todos os estímulos que possam ter comigo. Celular, eu ia trazer isso, eu lembrei. Eu já usei Pomodoro, não adiantou para mim, né? E aí pode adiantar para várias outras pessoas que estão aqui, mas não adiantou exatamente por isso. Porque eu terminava, ia lá, olhava o celular. Então, uma das coisas que eu faço, que eu tô fazendo, gente, isso deu muito certo para mim. Não é usar nenhum aplicativo, eu deixo meu celular distante, onde eu tenho que me levantar. Uma das vezes nas minhas orientações de carreira, com o cliente, eu disse muito isso. Coloca o celular onde você tem que levantar para ir. E aí, quando você levanta, você já vai tomando consciência. E aí você fica vendo ele em pé, sabe? Normalmente eu deixo ele carregando em outro lugar. Então, quando eu tô lá e eu vou olhar rapidamente, poxa, peraí, deixa eu voltar. Então, onde você tem que transitar? Eu normalmente deixo ou no meu quarto, porque eu tô no escritório, ou deixo na cozinha, tá bom? Então, eu deixo distante. Deixo, por conta das nossas demandas, o WhatsApp ligado no computador. Mas aí é só essa rede, tá? E aí eu trago, como eu tenho todo o meu planejamento e a disciplina, né? Isso me ajuda muito, tá? Então, para planejamento, deixa eu contribuir com o planejamento do dia, tá? Depois que eu organizo esse ambiente, eu tô pronta, eu tô com a minha mente mais tranquila e eu começo a planejar o que eu vou fazer no meu dia. Então, para atividades macro, tá? Que nós, inclusive, da Rap temos, eu uso calendário. Então, todas as minhas atividades macro daquela semana estão no calendário no Google, tá? E as minhas atividades do dia, eu, Flávia, anoto em agenda, tá? Eu uso a agenda porque, para mim, eu penso melhor, eu me sinto mais tranquila escrevendo, me dou melhor com ela. Tem pessoas que usam o to-do list, o One List nem existe mais, mas o to-do list, em Trello, enfim, tá? Ou até mesmo escreve no próprio Word, tá? Mas você precisa tirar as atividades daqui. Gente, não adianta atividades na cabeça, tá? Como é que eu organizo a minha agenda? Eu, Flávia. Eu coloco, até marquei para vocês, para mostrar para vocês aqui. Não sei se vai dar para as pessoas verem, tá? Mas eu marco, enfim, dá para ver, gente. Mas eu marco por horário. Então, 8 horas, o que eu vou fazer? Eu dou mais ou menos um tempo de finalização, 9h30, o que eu vou fazer? 20 horas, por exemplo, hoje, 7h30 era gravar o vídeo. 9 horas às 15 horas era fazer o treinamento, 19 horas live, então eu vou colocando todas as minhas atividades importantes por hora, tá? Uma das coisas que eu aprendi com o Christian Barbosa, maravilhoso, na Via do Tempo, é
eu enumerar as atividades que são principais, tá? Normalmente, como eu já vinha fazendo essa técnica há muito tempo, hoje só coloco por horário, porque por horário são as minhas principais do dia. Mas, se você ainda quiser, você não quiser colocar por horário, você pode colocar as suas e elencar. A 1 é a mais importante até a menos importante, certo? Uma das coisas que eu tenho sempre do meu lado são post-its. Antes de entrar no post-it, Flávia, posso te interromper? Me perdoa? Claro. Porque isso é um ponto muito importante. Poucas pessoas, dentro do que eu conheço, têm o hábito de escrever, de registrar as coisas que tem para fazer. Muitas pessoas ainda utilizam a própria memória ou então, peraí, deixa eu ver, ela vai enxergando e vai fazendo. São pessoas que tendem a ser mais práticas, elas não param, geralmente não param muito para planejar esse dia. Só que isso é um grande erro exatamente porque elas, às vezes, acabam fazendo coisas que não eram prioritárias, não eram tão importantes assim. Então, o que a Flávia está falando é muito importante, gente. Seja na agenda, o André colocou aqui também, eu também preciso de agenda escrita. Eu odeio o papel. Eu não tenho nada, isso é uma coisa que eu e a Flávia, a gente choca de vez em quando, né? Não, cara, computador, você não precisa reescrever, copia e cola. Mas aí então, vem o ponto, vem a nossa criatividade, como nós pensamos melhor, né? A gente chegou à conclusão que existe os ônus e os bônus em tudo. Então, no final das contas, a gente precisa usar aquilo que faz sentido pra gente. Você gosta de papel, você usa papel. Você não gosta de papel, você não usa papel. Mas o mais importante de tudo é que você encontre um local, encontre um lugar, um papel de pão que seja, para você registrar aquilo que você tem para fazer naquele dia, a ponto de você poder chegar na noite anterior, como a Flávia citou, ou até mesmo na sua mãe, logo de manhã, você olhar para aquela lista de coisas e perceber, peraí, tem 10 coisas aqui. Eu consigo fazer essas 10 coisas hoje? Porque isso é uma coisa que eu percebo, Flávia. Às vezes as pessoas colocam uma lista, um monte de coisa que ela não vai dar conta de fazer naquele dia. Ela faz metade, quando termina o dia, ela olha, meu Deus, não consegui fazer nada. E de repente ela foi super produtiva, mas porque ela não organizou o que ela tinha para fazer naquele dia, tudo aquilo traz a sensação de que ela não fez nada. Faz sentido? Gente, faz todo. Eu trago uma coisa tão simples que eu ouvi um dia desses, assim, gente, o dia é uma conta matemática, né? Ele tem 8 horas, 9 horas de trabalho, tá? Porque é importante a gente saber o que é o começo. Para quem é empresário, um pouquinho mais. A gente tá a 14 horas, gente, mas eu não vou entrar nesse mérito. A gente tá 14 horas todos os dias. Mas o que eu ia comentar, o Kelsen comentou que aprendeu a fazer agenda comigo. Valeu, Kelsen, foi maravilhoso. Nossa sessão. Super coach de carreira, Flávia. Isso, então assim, por isso, gente, que eu uso, porque eu sempre tive a tendência de abarcar o mundo com as pernas, fazer 1000 coisas. Então, eu comecei a elencar a questão do horário, porque eu me ajudo a mensurar, me ajuda a mensurar muito. Quando eu coloco de 8, 9, 10, então eu consigo mensurar quantas horas eu vou usar naquele trabalho. Então isso contribui muito, tá? E a questão do post-it, que eu posso entrar? Ainda não, porque eu vi algumas coisas legais. Aqui, primeiro, a Amanda comentando. Isso, Amanda, me conecto, coraçõezinhos para você, eu me conecto muito com isso. Ela escreveu, o prazer de riscar as coisas realizadas da lista. Amo! A coisa mais deliciosa... Peraí, deixa eu ver se dá pra... Eu não sei se vai dar para ouvir. Deixa eu ver se vai dar para ouvir. Peraí. Ó, João. Vamos lá. Ó, atenção, vê se vai dar para ouvir. 1, 2, 3 e... Deu para ouvir? Deu. Maravilha. Esse plim que faz é maravilhoso. O meu não é na agenda, não vai fazer de papel, mas o meu computador é delicioso você ver. E gente, não é brincadeira, não. É gostoso quando você vai vendo que você está conseguindo se organizar e cumprir com tudo aquilo que você determinou fazer no dia, né? Então, definir essa prioridade. O Kelsen dizendo que trabalha 12 horas aqui, ó. Ele trabalha bastante também. É dono de empresa, sempre trabalha mais de 8 horas. Mas isso que a Flávia trouxe, gente, é crucial para uma boa produtividade. Você conseguir se organizar. Eu tô aqui, acabei de fazer Você viu o barulhinho que deu aqui? Por quê? Porque a minha lista de tarefas estava aberta aqui no meu computador. Eu nem precisei procurar muito. Estava aqui do meu lado, eu só abri e vi ainda. Tem 3 tarefas que eu preciso fazer até terminar o dia de hoje. Não é? E aí tem um ponto importante que eu queria trazer aqui. Ah, João, poxa, mas eu nunca me organizei. Agora eu vou botar uma tarefa para 8, outra para as 9, outra para as 10. Gente, a Flávia é uma pessoa que, há bastante tempo já utiliza esse tipo de metodologia. Ela já está acostumada com isso. Se você for olhar minha lista de tarefas, ela é bastante estruturada. Tudo que eu tenho que fazer está na minha lista de tarefas, desde ir no mercado até lembrar de trocar o chuveiro do banheiro porque queimou, entendeu? E mandar um e-mail, entrar em contato com o cliente, está tudo ali. Mas entenda que a Flávia ou eu, há muito tempo desenvolvemos isso. Então, você não precisa, para começar, construir uma coisa muito complexa. Como eu falei, às vezes um papel de pão de você parar de manhã e pensar quais são as coisas importantes para o dia de hoje.
Claro que com o Simples. tempo você vai percebendo que o ideal é que você faça meio que consiga fazer um planejamento semanal, como a gente faz hoje. Eu todo sábado pego uma lista bem grande que eu vejo de coisas e distribuo nos meus dias da semana, porque daí eu vejo que eu vou conseguindo cumprir com tudo que eu tenho que fazer, né? E tudo dá certo. A Lu trouxe uma matriz muito legal que faz tempo que eu não ouvia falar. Eu já ensino ela em sala de aula, que é a matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência. Se você, claro, já for para um novo patamar, já está começando a se organizar com as suas tarefas, para definir prioridade, você pode usar a matriz Gucci, que vai te ajudar na... seria outra conversa, né, Flávia? Para ensinar a matriz Gucci. De técnica. Mas ajuda a gente a analisar a gravidade, a urgência e a tendência das coisas piorarem ou não. Isso vai te ajudar a ter mais consciência do que é mais importante fazer ou não. Mas o simples olhar e analisar as coisas já te ajuda a ter uma consciência mínima que seja do que é mais importante, né? E eu uso uma forma qualitativa, tá? Tem um exercício que eu sempre faço, não faço todos os dias, tá? Mas é bem comum eu fazer, que é o que eu não vou fazer hoje, tá? E o que... Ó, gente, anota isso. O que eu não vou fazer hoje e o que eu preciso fazer para me sentir satisfeita quando finalizar o dia. Então, são duas perguntas extremamente importantes. Olha que pergunta poderosa. O que precisa acontecer no dia de hoje para que eu fique plenamente satisfeito ao final do dia? É muito comum fazer isso. Às vezes não tem todo dia, mas... É uma pergunta assim, perfeita. E, João, outra técnica também, gente, trago como dica, e que é surreal quando você vê, que é você, na tua segunda, você conta como se já fosse sexta. Então, essa semana aconteceu isso, isso e isso, eu consegui fazer as atividades, eu consegui terminar um artigo que eu tinha para terminar. Enfim, projeção então mental. Exatamente. Você criar essa projeção da tua semana, ela é muito legal. E quando chega no final da semana, que você lê aquilo que você fez, você, nossa, eu fiz exatamente isso. Então, isso é maravilhoso. Então, é uma outra dica, uma outra técnica também muito bacana, tá? Muito legal. Voltando para o contexto, eu tinha falado de organização, de planejamento, de rotina, de definir as tarefas em ordem, e chegou um momento que você ia falar para a gente de post-it. Como é que você usa os post-its? Post-it é extremamente importante, gente. Durante o nosso trabalho, vão acontecer milhões de pensamentos. Tô aqui concentrada montando conteúdo, meu Deus, tenho que ligar para a Jordana do banco, né? Ah, tô aqui montando conteúdo, meu Deus, o vídeo de não sei quem. E aí, o que acontece, gente? Se você for parar o que você está fazendo para atender a cada um desses pensamentos, você vai se perder, tá? Então, o que eu faço? Porque tá no escritório, mas eu vou anotando em post-it. Ligar para o João, ligar para a Jordana do banco. E aí eu deixo os post-its, vou deixando eles acumulados lá. E é claro, ao longo do dia eu vou me dando intervalos de descanso, né? Então, venho no meu da manhã, tomar meu café com biscoitinho sempre. E aí, isso, gente, eu coloco também na minha mesa de trabalho, tá? Ou café com biscoito ou chá. Isso me acalma. Eu tomo acho que uns 3 chás por dia e umas 3 xícaras de café. Um monte de coisa, olha que interessante. Imagino que os biscoitinhos e o chá já é uma das coisas que, por exemplo, pode nos ajudar a não ficar indo querer ver a geladeira e abrir a geladeira. Muito! Né? Mas ajuda muito, João. Muito, muito mesmo. Tanto é que eu não tô comendo tanto porque eu tô direto no chá e direto no café, né? E aí, o que também não ajuda, gente, quando você tem um post-it, você não precisa ficar indo resolver algo, né? Porque às vezes você levanta... Aí, como o telefone tá aqui na sala, se você for deixar e deixe, se você ficar lembrando de ligar pro fulano, aí você tem que vir na sala, aí você liga, aí você vai na geladeira, entende? Não dá. Então, como eu não uso papel, eu acabo sempre, para quem não gosta de usar papel, eu acabo usando tecnologia, a gente fala nos dois contextos, eu abro um bloco de notas à parte, a minha lista de tarefas. Então, eu deixo um bloquinho de notas em aberto ali e vou anotando coisas que eu sei que eu preciso lembrar. E isso, gente, é muito importante. Por quê? A nossa cabeça, ela foi feita, claro, para reter informação e guardar memória. Só que se você fica usando ela para essa função durante o dia, de ficar guardando tudo que vai surgindo, vai chegando no final do dia, e você vai ficando enlouquecido de tanta coisa que surgiu. Quando você anota em algum lugar, é como se você estivesse tirando da sua cabeça e colocando em outro lugar, você para de se preocupar com aquilo, porque você sabe que está anotado em algum lugar, então você vai lembrar mais tarde. Isso é uma dica importante. Total. E aí eu trago outra frase que é exatamente isso. Limpar a mente para mantê-la aberta, né? Então, assim, não tem como. Se a gente mantém a mente poluída e cheia de informações, a gente não consegue manter ela aberta para a gente pensar, né? João, a Lu tá trazendo aqui uma pergunta, eu vou trazer, eu consegui ler aqui rapidamente. Porque eu já dei uma lida e eu achei que fica mais interessante no final. Você quer seguir aí? Então tá. Pode deixar então, que eu coordeno então, as perguntas aqui, fica tranquila. Então tá, fui vendo aqui, já ia entrar. Então, a questão do post-it é muito bom.
Então, faz isso me ajuda extremamente, tá? Uma das coisas que eu anoto no meu planejamento, que eu ia chegar na questão da emoção positiva, eu sempre me dou pontos de prazer, tá? Normalmente eu deixo para o final do dia, certo? A Flávia tem milhas. Tem o quê? São milhas, são pontos, é isso? São pontos de prazer, foi ótimo, né? Mas eu tenho milhas, milhas para viagem. Eu viajo dentro de casa em formas de prazer. Então, por exemplo, tá? Um dia desse, sempre faço, gente, eu sempre faço isso. Hoje, meu ponto de prazer vai assistir o Fórmula de Lançamento, porque é um curso que eu amo, e o curso do Murilo Gun. São 2 cursos rápidos que eu vou assistir, 2 vídeos, e que isso é minha fonte de prazer hoje, ó, tá? Aqui, só para vocês verem, tá aqui anotado os horários que eu vou assistir. Muito bem. Uma outra coisa, faço meu trabalho, coloco lá, escrevo. 20 horas vou assistir Moana, inclusive a dica. Legal. Tá? Eu já assisti esses dias, fiz isso semana passada. Então, eu vou colocando sempre, gente, todos os dias, alguma coisa de prazer para eu viver, tá? Então, é assistir Moana, um outro dia, minha fonte de prazer ia ser ler meu livro do Sêneca com meu vinho na varanda. Então, precisa, para que esse trabalho seja prazeroso, você criar pitadas, né, de emoção positiva. Se premiar, exatamente. Eu vivo me premiando, tá? Às vezes até no meio do dia. Então, às vezes a minha premiação era, como eu estou desenvolvendo minhas habilidades de culinária, a minha premiação era na hora do almoço fazer um prato diferente, né? Usando o meu livro de receita. Então, você precisa criar essas emoções positivas durante o dia para que você suporte e te empolgue e motive para o trabalho. Entendi. Tá? E isso está ligado com a produtividade? Que eu quero dizer com isso? Você só se dá essa premiação se você cumpre com o que você tinha programado? Sim, total. Eu me coloco em todas. E aí vem aquela questão, né, da tua disciplina. Porque, João, isso acaba gerando um ciclo. Por exemplo, eu não assumo o rigor de que se eu deixar de fazer uma tarefa, eu não me premio. Não, eu me premio, tá? Porque eu tenho a consciência daquilo que eu coloquei ali. Então, se eu deixar de fazer 1 ou 2 tarefas, eu não deixo de me premiar. Porque muitas vezes eu tenho me premiado, fez meu dia bem, me deu prazer e amanhã eu começo o dia com motivação. Entende? Então, e aí eu coloco de novo na agenda. Então, assim, tem pessoas que podem fazer, se tiver mais dificuldade de ter disciplina para realizar as atividades, uma das coisas legais é isso, você fazer mini metas, né? Então, olha, eu vou assistir o filme Moana se eu cumprir pelo menos 3 atividades dessas do meu dia que estão como prioridades. É uma das coisas também interessantes, né? Como eu sempre tenho muito a disciplina e o esforço de fazer, eu me premio, né? Porque isso me dá motivação, enfim. Então, eu faço isso sim. Muito bem. Ok? Show. Seguindo tua rotina. Seguindo a minha rotina. Então, dessa questão do planejamento, quando eu finalizo o dia, uma das coisas importantes é ter o horário de início e horário de fim. Tá? Eu não vou mentir que esses dias eu não estou conseguindo ter, porque a gente está precisando acelerar e muitos negócios, também pessoas que estão aqui estão precisando acelerar as atividades, mas sempre me coloco a emoção positiva, tá? E aí vou para o meu final de dia, faço o meu check, ó, por exemplo, hoje eu não fiz o meu check final. Então, o que é fazer o check? Do dia. O check final é fazer o marca-texto em cada uma das atividades. E eu marco com o marca-texto porque isso me dá um prazer, eu prefiro fazer assim, tá? Legal. Então, eu marco com marca-texto ao final do dia. E o que você não fez? O que eu repito na agenda no dia seguinte. Joga pro dia seguinte. Muito sempre. Bem. E aí, um segredo é, gente, até falei isso um dia pro Kelsey. Se aquela atividade ela fosse repetindo várias vezes, sempre vai repetindo, tá? Se ela fosse repetindo várias vezes, é porque você tem que se perguntar. Ou aquela atividade ela não é prioridade, ou você está sabotando ela, o que é? E aí você se perguntar. Tá? É importante. Mas sempre eu vou jogando as atividades para frente. E aí, quando eu vejo que ela tá muito para frente, eu digo, essa atividade aqui, ela... Tinha uma época em que eu tava fazendo muito isso. Eu via, tava começando a me organizar e eu via que eu jogava muitas coisas para frente. E eu coloquei uma regra de, cada vez que eu jogava para frente, eu colocava um número do lado. 1, joguei uma vez para frente. 2, quando chegava em 5, eu tinha que fazer obrigatoriamente. Só que é muito interessante que a Flávia trouxe. O se perguntar o porquê que aquilo está sendo jogado para frente, quanto aquilo realmente é importante, né? E não fazer só por fazer, porque está ali na lista, né? De tempos em tempos, eu vejo que a minha lista acaba ficando com muitas coisas. Eu paro para fazer uma reciclagem da lista. Não sei se você faz isso, Flávia. Mas eu paro olhando cada coisa e não, peraí, isso aqui não faz mais sentido. Sai, sabe? Normalmente eu faço isso na sexta. Né? Eu olho para a semana e vejo o que aqui não está pintado de marca-texto, o que eu não fiz, e aí me faço esse questionamento, sim. É muito comum que nas sextas eu faço isso, né?
E, João, deixa eu só indicar, a gente daqui a pouco tá chegando pro final e vamos ter as perguntas, mas, ó, Uhum. não sei quem conhece esse livro, Essencialismo. Levanta um Esse pouquinho, livro, Flávio. esse livro, Ah, show. ele foi um marco na minha vida também, tá? Ele não trabalha com planejamento, mas ele trabalha com a gente focar a energia naquilo que é importante. Nesse momento Uhum. home office, a gente precisa entender aquilo que é importante, né? Que é essencial de ser feito, tá? Então, esse livro, quem ainda não leu, eu super indico, tá? Para pessoas que têm perfis de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de querer. E aí, quando a gente voltar, né? Principalmente também, né? De querer de fazer tudo, de não dar não, de querer estar presente em todas as reuniões, porque uma das coisas que está acontecendo é milhões de reuniões, né? Eu faço parte de um projeto social e esses dias tinha uma reunião e eu perguntei, né? Porque o essencialismo me trouxe isso. Essa reunião ela é importante você participar ou você pode pegar essas informações em outro momento, né? E aí eu Uhum. perguntei, eu disse, olha, é extremamente importante que eu participe ou eu posso realmente você me passar essas informações de uma maneira mais rápida? Então você Uhum. começa a ter essa postura de entender aquilo que realmente é essencial para você, tá? Legal, legal. Então, isso me ajudou essencialmente, verdadeiramente, tá? Show, show. Uh, Entenderam, galera? Porque o nome do livro é Essencialismo. Entender aquilo que é essencial, É né? essencial, que é importante, Para tá? fechar tua rotina, fechou? É isso? O que Fechou. mais Para tem para o final do fechar, dia? no final, aí pronto, aí no final eu fecho. Aí, assim, gente, eu tô estabelecendo, esses dias, né, a gente não tá estabelecendo, mas nas outras semanas eu sempre parava às 8, falava pro meu marido, ó, 8 horas, vamos lá. Então, ou eu tinha uma emoção positiva sozinha, ou a gente assistia um filme juntos, tá? Muito comum. Uhum. Ia tomar meu. Aí, o banho de desconexão. Então, tomar o meu banho com os meus olhos. Alguém falou que acho que é uma mel de óleo essencial sempre. Então, no final do dia, eu passo um óleo essencial, né? Uso Uhum. lavanda, que me acalma, me desconecta. E aí eu finalizo minha noite. Legal. Eu, particularmente, quando vou tomar banho, eu gosto muito de assistir stand-up comedy, algumas coisas. Então, no banho, por exemplo, é o momento em que eu coloco lá alguma Legal. coisa que vai me fazer rir, que vai me divertir. Então, eu tomo banho ouvindo, assistindo. Isso é muito legal. Criar um momento para si, né? Mais Isso, uma que é vez. emoção positiva, né? Uhum. E muitas vezes também, uma das coisas que a gente está assistindo muito é Friends, sabe? A gente já viu, mas a gente tá vendo de Legal. novo porque ajuda a rir e a desconectar desse cenário tão Show. difícil que a gente está vivendo, né? Show, muito legal. Grandes dicas, Flávia. Algumas outras questões que vão surgindo aqui, talvez muitas vão estar conectadas também com o que perguntaram. Primeiro, Flávia, eu tenho família aqui, eu tenho filhos, tem pessoas ao meu redor, meus filhos ficam correndo e tal. Como é que Aí, eu lido com olha. a família, Flávia, para conseguir? Porque, pô, eu sento aqui para trabalhar, mas um moleque abre a porta, vem me incomodar. O que que eu faço? Como é que eu lido com isso? Pronto, perfeito. Não tenho filhos, né? E eu vejo e tenho muitas relações, inclusive de clientes, né, que me falam da questão dos filhos, como é difícil, mas Uhum. você vai precisar criar regras internas, né? Uma das Uhum. coisas, como eu falei lá do começo, né, a disciplina. Então, é criar essas regras internas. Então, é ter esse momento de diálogo com a família. Olha, de 8 às 10, tá aqui meu planejamento. Você não fez o planejamento? Um Então, de 8 às horário? 10, horário. De 8 às 10 eu tô lá. Quando for 10 horas eu venho até aqui, tá? E aí fico, enfim, fica um pouco com a família e depois retorna, né? Mas e aí, João, assim, para que isso aconteça, você precisa dialogar. E aí tem uma coisa que eu trago muito, que é da comunicação não violenta, que é dizer as nossas necessidades. Nós Uhum. precisamos dizer a nossa necessidade, olha, e estabelecer essas regras internas com a sua família, Uhum. tá? E aí, assim, tem a questão, muitas vezes, né, de não ter um espaço, eu esqueci de trazer isso, a família eu digo que é isso, tá? E de não ter Conversa, espaço, né, Flávia, para resumir. Então, conversar, sentar, diálogo. explicar, mostrar o quanto é importante, o quanto é necessário, para que as pessoas não se sintam só incomodadas, né? A gente acha chato, que Isso, quer ficar fechado, não tem um porquê, tem uma importância daquilo, e é essencial que a gente explique, né? perfeito. Muitas Uhum, vezes os conflitos acontecem, gente, porque a gente não fala a nossa necessidade. uhum, Então você uhum, precisa falar a sua necessidade, tá? E esse ritual que eu trouxe, tá? Todo esse ritual, ele pode ser feito em vários locais, né? Mas eu digo que minimamente você precisa criar esse ritual, que aí vai ser dos seus estímulos, no local onde você for fazer, tá? É claro que eu sempre indico um local que você fique sem grandes estímulos, né? Se você ficar no meio da sala de casa e você trabalha, e aí tem, desculpa, você mora com sua esposa, filho, sei lá, ou algum outro vai parente, ser muito difícil de conseguir ficar focado, né? muito Realmente. mais difícil. Né? Então você precisa criar esse espaço. Ok. Tem duas perguntas parecidas aqui, da Luana e do André. Ó, o André comentou. Como não misturar as demandas do trabalho em casa com tanta tecnologia? O trabalho torna todo o ambiente. Peraí. O trabalho toma o ambiente doméstico. Conectando com a Luana aqui. Como organizar o dia no home office, conciliando as demandas do trabalho, com as inúmeras reuniões que estão acontecendo e as demandas de casa também? Pronto, Acho que elas são então. parecidas.
São bem parecidas, né? Primeiro, João já deu uma ótima dica, que vocês criaram, né, João, na casa de vocês, que eu Uhum, achei bárbaro, da questão de criar um uhum, mapa de rotina familiar com as atividades uhum. familiares, Com né? os responsáveis, né? Importante. E Quem os vai fazer o quê? responsáveis, perfeito, quem vai fazer o que de cada coisa, né? Aqui com o meu esposo foi muito na fala mesmo, assim, gente. Quando você tem esse planejamento de trabalho, tá? E é muito importante que você tente antecipar o quanto antes possível com a tua equipe, né? Ou com o teu gestor, como é que vai ser a semana. Porque se isso não vem do seu trabalho, tá? Não vem do lado externo, se antecipe e cria com isso. E cria com as pessoas, tá? Isso. Por exemplo, esses dias a gente na Rap, né? Toda sexta a gente tem nossa reunião agora, né? Que nós vamos ter. Então, por exemplo, ver um estímulo, por exemplo, meu de trazer, gente, vamos ter, então, toda sexta, vou marcar na agenda. Então, se não vier do seu chefe, por exemplo, da tua equipe, você já ter isso antecipadamente, porque isso já vai entrar no teu planejamento diário. Então, é uma das primeiras coisas que eu Uhum. falo. Da rotina de casa, João e Luana tem um excelente exemplo. Na minha casa, eu dividi com meu esposo, né? A gente conversou, né? Que eu realmente estou fazendo o almoço e ele lava a louça depois. E à noite Uhum. a gente faz juntos, porque a gente já tem finalizado o dia de trabalho. Uhum. Gente, ontem mesmo, lendo uma reportagem do dono do Zoom, ele comentou exatamente que não vê a hora de voltar ao escritório, entendeu que cada vez mais a gente pode sim trabalhar em casa, e ele está pensando em deixar os funcionários trabalhar uma vez na semana em casa. Olha só. Contudo, ele falou: eu não vejo a hora de voltar para o escritório porque a gente está conectado 24 horas. Uhum. Isso é verdade. E uma das dicas que eu dou é você estabelecer o horário de início e o horário de fim, tá? Que é Uhum. dialogar essas regras internas. Você com o seu chefe, você com a sua equipe. Essas regras e essa comunicação de regras precisa existir. Fato. Senão a gente. Olha os comentários que estão surgindo aqui, que interessantes. O Eu não Fábio estou aqui, conseguindo ó. ver comentário. Querido, não, Vai me fica falando. tranquilo. Querido aluno meu aqui, Fábio, o melhor a se fazer é o diálogo dentro de casa. Tem um filho de 15 e uma filha de 6. E existe essa conversa. E ele ainda comentou, ó, Tem que existir. entender que em um determinado momento é necessário ter atenção ao trabalho durante um período. Essa é uma dica, né? E a Luana ainda comentou, ter reuniões de alinhamento estratégico sempre no mesmo horário ajuda Sim. muito a organizar também. Então, quer dizer, construir uma rotina. Um Nem todo mapa mundo de consegue. rotina. A gente, por exemplo, aqui não está conseguindo ter sempre rotina, porque o bebê, às vezes, nem sempre ele segue um padrão que a gente gostaria, né? Mas na maior parte das vezes, como a Luana até comentou aqui em cima, ó, aqui estamos fazendo acordos para focar nas demandas quando o Miguel está dormindo. Divisão de papéis é muito importante para que o home office funcione em Extremamente. família. Tem mais um aqui, da Deri Silva. Aqui em casa, meu esposo cuida do jantar e eu do almoço, e cada um limpa suas coisas. Eu limpo tudo, o almoço, ele tudo o jantar. Fim de semana, os dois juntos. Isso. Esses combinados são muito importantes, né, para que a coisa flua, né, Flávio? Extremamente. É, Extremamente importante. E que muito parte de bem, cada um dizer a sua necessidade. Né? Nós muito não bem. podemos deixar de falar isso. É isso aí. Exatamente. Galera, tem até outras perguntas que eu gostaria de trazer aqui, mas o nosso tempo está acabando. A Luana ainda falou sobre produtividade, negócio. Não vai dar tempo, Lu. Desculpa aqui a pergunta, não vai dar para a gente falar agora ainda. Mas, enfim, primeiramente, Flávia, quero te agradecer a presença aqui, dedicar um pouquinho do seu tempo, da sua agenda aí, para dividir com a gente um pouco da sua vida, das suas rotinas, de tudo aquilo que você faz tão bem feito. Gratidão. E aproveita e divide com a gente um Maravilhoso. pouquinho as suas redes sociais para a galera poder te acompanhar, ver o seu trabalho, conhecer um pouco do seu trabalho. Então, gente, me segue, Flávia Ibiapina, tá? Depois eu posso escrever aqui para todo mundo. Lá, inclusive, tem um vídeo de home office, tá? Na Rap também. Então, Uhum. tem lá. E, gente, uma das coisas que eu digo muito, e para fechar, João, vou me permitir aqui colocar. Então, assim, Eu gente, escrevi aí, ó, Flávia Ibiapina, tá certinho, muito bem. perfeito. Então, busquem, né, provar, sabe? Testar aquilo que vai fazendo sentido para você, tá? A gente trouxe aqui vários insights, deve ter gerado vários insights para as pessoas, mas vocês precisam testar aquilo que vai fazendo sentido, tá? Dialogar, Uhum. dizer suas necessidades em casa e planejamento, tá? E Uhum. aí livros que possam também contribuir com você, a gente já indicou também aqui, mas provem, tá? É extremamente importante. Maravilha, muito bom. Galera, gratidão pela presença de quem esteve aqui conosco até aqui, Obrigada. quem participou. Obrigada, gente. Valeu, Flavinha.